amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje eu vou contar a história de São Jorge. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho uma educação muito boa. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens na época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente de combate. Tanto que ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com os cristãos que o Império Romano fazia, mudou seus pensamentos. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência da sua mãe e da Igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo na fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo sempre membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizava a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com essa decisão, que ele julgava essa decisão absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindo da boca de um membro da Suprema Corte Romana. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser esta a verdade, defenderia com todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo, e nele, confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. O imperador perguntava se depois da tortura ele abandonaria a fé cristã. Jorge reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por isso, o imperador, vendo que não conseguiria persuadir Jorge da sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril, no ano de 303. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão, chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império, no Oriente. São Jorge passou a ser venerado como sendo um dos maiores santos da Igreja Católica, em várias regiões. Hoje em dia, São Jorge é considerado um dos santos mais importantes e poderosos da Igreja Católica. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, rogai por nós. Tchau!